O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus, em nome do povo vilanvelense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta essa reunião ordinária. Eu gostaria de solicitar aos meus pares para que façamos 1 minuto de silêncio pelo falecimento da nossa amiga dona Lili do Carmo Pereira, que é mãe da Ana Lúcia, presidente do Lions Club de Nova Lima e funcionária também da Associação Comercial de Nova Lima. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvano Aguiar. Gostaria de acrescentar também aí esse momento de silêncio pelo falecimento de dona Diná Barreto Martins. Faleceu hoje, foi enterrada às 16 horas. Dona Diná teve um trabalho muito grande na cidade, na área de educação, e militou muito tempo na religião, né, católica, aqui com os Sobras e essa coisa toda. Então, ela foi muito importante para o nosso município e, portanto, eu gostaria de pedir que o senhor acrescentasse o nome dela. Vereadores concordam com a solicitação do presidente do vereador Silvano Aguiar. Permaneço como estão. Aprovado, 9 votos. Convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, eu quero cumprimentar ao público que nos acompanha hoje aqui aqui da bancada. Quero cumprimentar os vereadores, falei bancada errada, né? Quero cumprimentar os vereadores e quero ressaltar aqui, senhor presidente, o trabalho da TV Banqueta. Durante o tempo que eu estava aqui agora, recebi mensagens da Cleide, que nos assiste de casa ao vivo desse momento, do Reginaldo Martins, todos dizendo que estão nos acompanhando aqui, trabalho da TV Banqueta, trabalho do senhor presidente, né? Quero também cumprimentar o companheiro Flávio de Almeida, fazendo aniversário hoje. Parabéns, Flávio. Que Deus te dê muitos anos de vida, saúde, felicidade, te abençoe muito nessa caminhada. A gente que sabe que você é um lutador aí, né, pelo povo da cidade. Parabéns para você. Quero saber onde vai pagar, quero saber onde vai ser o jantar. Isso, exatamente. Vamos acabar aqui, o jantar está feito. E cumprimentar também o Sérgio Americano, o Felipe da Mata, o ex-vereador Ronaldo, que está ali, e o público que nos assiste hoje. Primeira parte, a ata da reunião ordinária do dia 25 de junho de 2019 foi encaminhada aos gabinetes para conferência, em discussão, em votação,
Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Wesley Jesus. Só não podia deixar de passar aqui os parabéns ao soldado Flávio. 70 anos, né, soldado? Mais ou menos. Felicidades, que Deus te permita comemorar essa data por muitos, muitos anos. Senhor presidente, eu... Com a palavra, vereador aniversariante, vereador soldado Flávio. Senhor vereador, deixa eu fazer uma... Eu sei que a noite é do senhor hoje, mas queria antecedê-lo, cumprimentar uma boa noite aos demais vereadores, público que está aqui na nossa galeria e o público que nos assiste pela TV Banqueta. Fazer o cumprimento também ao fiel escudeiro, Xerox, né? Ronaldo e Roberto, amigos aí de longa data. Posso falar longa data não, senão fica muito velho, né? Mas já há algum tempo, né? E eu quero aqui aproveitar também e registrar meu sincero desejo de muita felicidade e saúde ao vereador Flávio, soldado Flávio de Almeida. Que Deus realmente possa abençoar a sua caminhada, vereador, e sua vida e da sua família, para que vocês consigam e possam continuar fazendo esse trabalho tão bacana que vocês fazem, presenteando todos os dias as crianças do Jardim Canadá com esse atendimento social que vocês fazem através da creche São Judas Tadeu. Eu acho que o maior presente que você poderia ganhar, que qualquer cumprimento, qualquer abraço, eu acho que é o reconhecimento dos familiares e principalmente o sorriso das crianças que estão tendo a oportunidade de ser educadas através da creche, a qual sua família, o senhor é um dos fundadores, né, e sua família gerencia. Então, meus sinceros parabéns e parabéns pelo trabalho também. Presidente. Com a palavra, vereador Álvaro Azevedo. Fazendo coro também aos que me antecederam, desejar, meu amigo Flávio, muitas felicidades, que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde. Eu já falei isso aqui uma vez, mas nessa data eu quero repetir. Quem diria um vereador do PSDB dá tão certo com um vereador do PT? Mas os interesses de Nova Lima estão acima dos interesses partidários. Mesmo porque, se eu fosse olhar os interesses do meu partido, eu estava fritado em praça pública. Então, eu sigo aqui a minha consciência, o que eu acho por bem fazer, respeitando a vontade da população, eu faço. E muitas das vezes, se não na totalidade, a gente sempre votou ladeado aqui, né, um com o outro. Então, parabéns, te desejo muito sucesso, muita sorte, muitas alegrias na sua vida. Senhor presidente... Com a palavra, vereador soldado Flávio. Mas primeiro agradecer, né, aos vereadores, né? E a gente sabe que daquela porta, quando a gente entra, a gente traz as nossas questões, né, para dentro, para a gente discutir um debate leal. Mas da porta para fora, a gente sabe dessa amizade, né? Agradecer ao vereador Wesley, agradecer ao vereador Silvano, Thiago Tito, Álvaro, presidente, Coxinha, Zé Guedes e Kim do Gás. E cumprimentar o Ronaldo, que a gente foi vereador junto aqui, né? Fizemos uma caminhada bacana. E o Ronaldo, a gente tinha quase a mesma história de votar junto. Mas hoje eu acordei muito bem hoje, porque a melhor coisa do mundo é quando você acorda recebendo os cumprimentos das nossas crianças da creche, né? Dos pais, das mães, né? E a gente não deu conta de responder a todos, né? Mas vamos, no decorrer da noite, respondendo. Mas eu queria mesmo, senhor presidente, hoje, nesse dia agora, nesse momento, fazer um agradecimento. Primeiro a Deus, né, por ter nascido, né? Porque a gente vê enquanto tantas pessoas nascem cheias de dificuldade, né? A gente nasce perfeito, né? Enxergando, ouvindo, caminhando, né? Podendo pegar, sentir um sabor, né? Enquanto tantas pessoas não podem sentir. Então, isso já é lucro, né? Então, esse agradecimento vai a Deus mesmo por tudo que Ele me deu, né? Pelas conquistas, aprendi muito com as derrotas, e eu sou muito grato ao povo dessa cidade por estar sentado aqui, eu acho que é um privilégio. Obrigado a todos. Muito bem. Soldado Flávio, 6 anos que nós estamos nessa casa, eu acho que bacana uma relação de amigos, né, de mútuo entre eu e o senhor, verdade. Sempre respeitando, né, apesar de, às vezes, algumas questões, né, que favorável, você contra, e vice-versa, mas sempre o respeito nós procuramos sempre termos nessa casa legislativa. Pelo presidente. E mais uma vez, aí, felicidades para o senhor, para a sua família, pelo belo trabalho que o senhor faz lá em cima na creche com aquelas crianças. Tá? Que Deus te dê muita saúde e força para você continuar nessa luta sua. Obrigado. Com a palavra, vereador Kim do Gás. Meu amigo Flávio, queria parabenizar o senhor, Papai do Céu,
tem muito carinho conosco, que tem com o senhor também, que você continue essa caminhada do senhor, parabenizar pela creche lá, o senhor dá maior apoio para as crianças, e pedir todo dia que Deus ilumine sua vida, que você continue essa caminhada, que eu sei que não é fácil, mas nós sabemos que nós temos punho, nós temos força para isso. Parabéns para você, meu amigo. Obrigado. Leitura de correspondência. Solicito ao secretário Álvaro Azevedo que faça leitura de correspondência. Nova Lima, 1º de julho de 2019, ofício Gabinete da Presidência, número 235/2019. Excelentíssimo senhor doutor Luciano Nunes, digníssimo procurador jurídico da Câmara Municipal de Nova Lima. Com a minha cordial visita, encaminho a Vossa Excelência representação por quebra de decoro parlamentar, protocolizada nesta presidência hoje, às 15h59, pelos senhores Sérgio Americano Mendes e Felipe Augusto Ferraz da Mata, em desfavor do vereador José Geraldo Guedes, para que esta Procuradoria cumpra as determinações legais que regem a espécie. Meus cumprimentos, atenciosamente, Fausto Niquini Ferreira, presidente da Câmara Municipal. Em seguida, já anexa a essa correspondência, tem a resposta do procurador da Casa. Nova Lima, 2 de julho de 2019. Excelentíssimo senhor vereador Fausto Niquini Ferreira, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Com a minha cordial visita, em resposta ao ofício 235/2019, subscrito por Vossa Excelência, sugiro o imediato encaminhamento para todos os senhores vereadores de cópia da denúncia e documentos que a compõem. Outro sim, informarei a esta presidência o rito procedimental a ser implementado no presente caso, nos termos da legislação vigente. Sem mais para o momento, renovo meu protesto de estima e consideração, atenciosamente, Luciano Augusto Ferreira Nunes, procurador jurídico da Câmara Municipal de Nova Lima. Nesse momento, eu passo aos meus pares a representação, uma cópia para cada vereador. Você podia me ajudar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Geraldo Guedes. Gostaria que os vereadores e o público presente prestassem bastante atenção na minha leitura neste momento. Vereador. É sobre... Não, porque tem leitura de correspondência. Deixa ele fazer o uso, que depois a gente... Eu combinei com o presidente que ele não vou demorar mais de 2 minutos. Havia combinado com o presidente que eu ia pronunciar no início da reunião. Povo de Nova Lima, vou descrever o que vem acontecendo sob ataques à minha pessoa e a outros vereadores e ao vice-prefeito. Por 3 vezes fui agredido verbalmente por palavras de baixo calão do senhor Luciano Cícero Gonçalves, morador de Honório Bicalho. A primeira ofensa ocorreu na parte externa da Câmara após uma reunião. A segunda ofensa ocorreu em uma lanchonete no bairro Castalho. E a terceira ofensa ocorreu dentro da Câmara Municipal, no término da reunião. Eu tenho sangue na veia. Esse cidadão ofendeu violentamente os vereadores Coxinha, Silvano, o Eras e o vice-prefeito João Marcelo, chamando-os sem vergonha, bosta e ladrões. Eu possuo o vídeo dos atos acontecidos em Honório Bicalho. Se outros polícias não reagiram, eu não posso fazer nada. Na terceira agressão à minha pessoa, fizeram um vídeo covardemente pela metade. Não colocaram o vídeo completo. Portanto, a Câmara tome atitude severa contra essas pessoas, ou continuaremos sendo alvo de ataques mentirosos e covardes. Ninguém vai me calar com mentiras e difamações. Pau mandado tem que arcar com suas atitudes. Para finalizar, em Nova Lima, o errado que é o certo.
Quero agradecer o locutor da Rádio Itatiaia, Eduardo Costa, pelas palavras de apoio à minha pessoa. E também o senhor Carlos Cavalcante, que veio até o meu gabinete, que foi me prestar a solidariedade e outras pessoas também. Então, senhor presidente, ou nós tomamos as devidas providências, que quantas vezes eu e os meus colegas vereadores temos que aguentarmos nas ruas deboches. Então, eu fui para minha casa muito indignado com aquela atitude daquelas pessoas. 3 vezes, um dia a casa cai. Então, vou terminar aqui, senhor presidente. Ou a Câmara Municipal de Nova Lima toma atitudes severas, ou nós seremos denegridos o tempo todo por pessoas pau-mandado. Então, para finalizar, o pau-mandado tem que responder pelos seus atos. Muito obrigado e espero que nunca mais aconteça nesse plenário o que aconteceu. Peço desculpa às pessoas de bem, às pessoas de caráter. Quero dizer que o ser humano, ao ser atacado, ele tem a reação. Eu vi por muito menos aqui vereadores discutindo com a plateia, num passado recente, e foram até ingressaram na justiça. Eu já fiz o BO explicando tudo o que aconteceu nessa trajetória de uns 3 meses para cá. Então, nós somos autoridades eleitas pelo povo, tem que ser respeitado aqui dentro. Obrigado, senhor presidente. Leitura de parecer. Solicito... tem mais um? Tem mais vários. Bom, próxima correspondência, secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, vereador Fausto Niquini Ferreira. Sérgio Americano Mendes, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o número 277-672-21687, em pleno gozo dos seus direitos políticos, residente domiciliado na Alameda do Morro, número 190, apartamento 1202, bairro Vila da Serra, Nova Lima, CEP 34006083, e Felipe Augusto Ferrares da Mata, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o número 073-312-376-75, residente e domiciliado em Nova Lima, na Rua da Vereda, número 50, apartamento 2302, bairro Vila da Serra, CEP 34006077. Aqui está repetindo um CEP de número diferente, eu vou ler. CEP 34006083, representados por seus procuradores abaixo assinados, vêm com fundamento no artigo 55, segundo, parágrafo 1º da Constituição Federal, artigo 39, segundo, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal de Nova Lima e artigo 42, segundo, da Resolução 09/90, Regimento Interno, Câmara Municipal de Nova Lima, apresentar representação por quebra de decoro parlamentar, em face do vereador José Geraldo Guedes, brasileiro, casado, com endereço na Câmara Municipal de Nova Lima, na Praça Bernardino de Lima, número 229, Centro, CEP 34000279, pela prática dos gravíssimos fatos a seguir apresentados. Dos fatos, primeiro, na sessão da Câmara do último dia 25 de junho de 2019, o vereador representado, ao ouvir críticas do munícipe e líder comunitário Luciano Cícero, perdeu completamente a compostura e o decoro parlamentar e, em sessão plenária, desferiu xingamentos e bradou palavras de baixo calão, tais como... tem que ler, né? Desgraça, desgraçado...
Essa aqui, se você me permitir, eu vou pular. Mas mesmo assim passa, não passa? F, reticências, P, reticências, vagabundo, babaca, entre outros, e ainda tentou pegar o microfone da mesa de trabalho para tentar agredir fisicamente o líder comunitário, mas foi impedido por outros vereadores e profissionais da casa, conforme prova anexa, entre parênteses, vídeo e reportagem exibida no MG1 da TV Globo Minas. Segundo, a manifestação do parlamentar é atentatória ao decoro parlamentar. Não é possível que um representante do parlamento e ex-presidente da casa se comporte de forma tão desrespeitosa e incompatível com o seu cargo, com o ambiente de uma sessão plenária e com a própria dignidade da Casa Legislativa de Nova Lima, Minas Gerais. Terceiro, diante do flagrante abuso de prerrogativa parlamentar, se faz necessária a intervenção dessa Casa para que, nos moldes, artigo 55, segundo parágrafo 1º, da Constituição Federal, artigo 39, segundo, parágrafo 1º, da Lei Orgânica Municipal de Nova Lima e artigo 42, segundo, da Resolução 09/90, Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Lima, casse o mandato do parlamentar representado. Segundo, dos fundamentos jurídicos da impunidade parlamentar. Quarto, após as críticas explanadas por um líder comunitário ao parlamentar Wesley de Jesus, o vereador representado perdeu completamente o decoro parlamentar, passando a gritar palavras de baixo calão e até mesmo tentou a agressão física, como as provas anexas demonstram, em total descompasso com o decoro legislativo e em desrespeito aos colegas vereadores, funcionários e munícipes presentes à sessão legislativa. Além do mais, as críticas recebidas naquela oportunidade eram relacionadas exclusivamente aos atos públicos e legislativos, elementos esses que têm estreita vinculação com a função exercida pelo representado. Ora, no momento em que foi eleito para o cargo de vereador, passou a ser pessoa pública, sujeitando às críticas do eleitorado e dos munícipes. Quinto, cumpre registrar que não é crível que, após 30 anos da promulgação da Constituição Cidadã, um parlamentar abuse de sua inviolabilidade parlamentar para agredir verbalmente as pessoas e até mesmo ouse agredir fisicamente cidadão que dissente das ideias do parlamentar. 6. A fala do representado afronta o nosso atual estágio civilizatório, bem como os valores fundantes do Estado Democrático de Direito, em especial a liberdade de expressão e a dignidade da pessoa humana. 7. As críticas recebidas pelos parlamentares fazem parte do jogo democrático. Para o homem público que livremente escolheu candidatar-se a ocupar cargo eletivo, há como que um dever maior de tolerância para com aqueles que lhes dirigem críticas à sua atuação, mesmo que veementes. Ainda mais levando-se em conta o grau de representatividade de quem produz a crítica, no caso, um líder comunitário. 8. Em uma sociedade aberta, em que se valorize o pluralismo de concepções de vida, respeitar a dignidade da pessoa humana e o pluralismo ideológico significa a insuscetibilidade de tratamento da pessoa como mero objeto do poder estatal, evitando a instrumentalização ou coisificação da pessoa nas mãos do Estado. 9. O Estado Democrático de Direito tem princípios que lhe são peculiares, dentre os quais, principalmente, o princípio da dignidade da pessoa humana, que pode ser entendido como valor guia do ordenamento jurídico de um Estado dessa natureza e corresponde, em menor ou maior grau, ao elemento comum dos direitos fundamentais. 10. É importante a conscientização efetiva de que o homem é o ponto de partida e o fim de todas essas discussões. E o que vai realmente se revestir de primazia é o instrumento que dará efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o valor principal sob o qual se alicerça o Estado Democrático de Direito no Brasil. 11. Ingo Sarlet reconhece ser esse princípio o valor guia constitucional, conforme menciona. Na condição de princípio fundamental, a dignidade da pessoa humana constitui valor guia não apenas dos direitos fundamentais, mas de toda a ordem constitucional, razão pela qual se justifica plenamente sua caracterização como princípio constitucional de maior hierarquia axiológico-valorativa. 12. A dignidade da pessoa humana é o valor-fonte do nosso Estado Democrático de Direito, pois serve de fundamento maior para a legitimação da ordem jurídica, bem como de toda a ordem jurídica. 13.
Não se pode perder de vista que, para um ser humano viver com dignidade, há necessidade de satisfação de valores mínimos, de forma que haja materialmente uma sociedade composta por homens livres e iguais, o que só será possível através da defesa intransigente de direitos e garantias que permitam o mínimo existencial. 14. Em suma, partindo de toda a fundamentação até o momento esposada, pode-se sustentar de modo mais enfático que a dignidade da pessoa humana e a liberdade de expressão, na condição de valores e princípios normativos fundamentais, atraiam o conteúdo de todos os direitos fundamentais, os quais lhe dão substância, constituindo o que a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha denomina de coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa humana. 15. Ao braviar palavras chulas e até mesmo tentar agredir que se opõem às ideias debatidas pelos vereadores, na tentativa de impedir ou cercear a manifestação popular, o representado fere a dignidade humana não só do manifestante, mas de todos os cidadãos de Nova Lima. 16. Vereador experiente, o representado tem plena ciência de que possui meios compatíveis com a dignidade do seu cargo para debater com a população nova-limense. Ora, senhores vereadores, o que nos difere dos primatas é a capacidade de debater e dialogar. 17. Embora tenha imunidade parlamentar, o vereador não pode comportar de forma vulgar e nem mesmo violar um patamar mínimo civilizatório, como visto na sessão plenária do dia 25 de junho de 2019. 18. Agora resta saber se os discursos proferidos no interior das casas legislativas estão protegidos pelo manto da imunidade. Isto significa que são incontroláveis, absolutamente imunes? Poderia toda e qualquer manifestação, mesmo aquelas que atentem contra os direitos fundamentais, quanto à liberdade de expressão que incitem, que fomentem a intolerância e que gerem um medo na sociedade de exercer o direito de crítica, estar isenta de qualquer tipo de controle? 19. A resposta é, por óbvio, negativa. O próprio Constituinte originário e o STF, enquanto guardião da Constituição, já deram resposta acerca deste fato. Por mais que as manifestações parlamentares estejam protegidas pela prerrogativa da imunidade parlamentar, é sabido que o abuso de direito, ou neste caso de prerrogativa, é ato ilícito previsto na Carta Magna, no artigo 55, que trata exatamente das hipóteses que ensejam a perda do mandato. 20. Vale dizer que a Lei Orgânica Municipal, espelhada no artigo 55 da Constituição Federal, assim dispôs. Artigo 39, perderá o mandato o vereador, segundo, cujo procedimento for considerado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório das instituições vigentes. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1º, 2º e 6º, a perda do mandato será decidida pela Câmara por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurado ampla defesa. No mesmo sentido, caminha o artigo 43, segundo parágrafo 2º da Resolução 09/90, Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Lima. 21. Dentre outras causas, a Constituição, a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Casa Legislativa prevêem expressamente que é caso de perda do mandato os atos que atentem contra o decoro parlamentar. Ainda que o conceito de decoro parlamentar possa ser indeterminado ou aberto, o parágrafo 1º, de maneira cristalina, define que o abuso de prerrogativas é quebra de decoro parlamentar e, portanto, tem o condão de ensejar a perda do mandato do congressista. 22. Além da definição de que o abuso de prerrogativas pode resultar na perda do mandato por quebra de decoro parlamentar, a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno ainda prevêem o órgão competente para o julgamento e a forma pela qual este tem que se dar, na forma do parágrafo 2º do artigo 39 da Lei Orgânica e do parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno. Diante disto, mediante provocação da mesa da Câmara Municipal, o parlamentar, por maioria absoluta de seus membros, pode perder o mandato eletivo. 23. Assim, é patente a competência da Câmara Municipal de Nova Lima para controlar as manifestações do representado, uma vez que houve manifesto abuso de prerrogativa ao usar da palavra para desferir palavras de baixo calão e até ameaçar
ameaçar, arremessar microfone e partir para agressão física contra munícipe que diverge do parlamentar requerido. É inadmissível se pensar em declarações e gestos desse tipo no Estado democrático de direito, em especial quando produzida por um parlamentar. Segundo do decoro parlamentar. 24. O decoro parlamentar é um conceito jurídico aberto e, por isso mesmo, o Constituinte e o legislador municipal delegaram ao Parlamento a competência para tipificar o que seria decoro parlamentar e quais são as condutas que contra ele atentem. Vale acrescentar que o legislador municipal espelhou o seu arcabouço jurídico quanto ao tema nas normas contidas na Constituição Federal. 25. Para Miguel Reale, o decoro parlamentar assim define. Assim sendo, quando a Constituição se refere a decoro parlamentar, entra pelos olhos que quer significar a forma de comportamento do parlamentar de conformidade com as responsabilidades das funções que exerce perante a sociedade e o Estado. 26. Em sentido contrário, o desrespeito ao decoro pode ser considerado também nas palavras de Reale como, abre aspas, no fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes, incontinência de conduta, embriaguez, etc., e falta de respeito à dignidade do poder legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis de forma inconveniente. 27. Isto é, os parlamentares devem manter dentro e fora do parlamento lisura em suas condutas, não podendo expor a Câmara Municipal ao ridículo, ao escárnio ou execrações públicas. Devem exercer o mandato para efetivamente salvaguardar os interesses do povo, de maneira a não ferir as leis e o Estado de Direito. 28. O comportamento, gestos, palavreados, atitudes do representado na sessão legislativa do dia 25 de junho de 2019 demonstram a total quebra e decoro e a incompatibilidade com o exercício do cargo de vereador municipal de uma das mais importantes casas legislativas de Minas Gerais. 29. Diante das diversas violações à Constituição brasileira, ao regimento interno da Câmara e à Lei Orgânica Municipal, não cabe dessa Casa do Povo outra postura senão a cassação do mandato do representado, uma vez que sua presença macula e desrespeita a vereança municipal de Nova Lima, Minas Gerais. Dos pedidos e requerimentos. Primeiro, por todo o exposto, pede seja a presente remetida ao presidente da mesa diretora para que o mesmo adote as providências devidas, quais sejam. Segundo, a instauração do processo disciplinar para apurar a prática de conduta atentatória contra o decoro parlamentar do vereador José Geraldo Guedes, com a designação do relator. Terceiro, a notificação do representado em seu gabinete para que responda, se lhe aprouver, a presente representação no prazo regimental. Quarto, requer-se a produção de provas por todos os meios admitidos, em especial que se junte à presente cópia do vídeo da TV Banqueta da sessão do dia 25 de junho de 2019, especialmente no momento em que o representado proferiu as palavras de baixo calão acima mencionadas e tentou jogar o microfone da mesa no munícipe e líder comunitário. Quinto, exibe neste ato em CD imagens de pessoas que filmaram a sessão plenária no momento da quebra de decoro, bem como reportagens jornalísticas que retrataram um vergonhoso fato ocorrido. Sexto, requer que todas as publicações e notificações referentes ao processo em epígrafe sejam realizadas em nome da doutora Lúcia Costa Matoso de Castro, OAB Minas Gerais 29022, e doutor Lucas da Costa Matoso Galupo, OAB Minas Gerais 112757, na forma do artigo 272 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, termos em que pede e espera deferimento 28 de junho de 2019, assinaram os doutores Lúcia e Lucas Galupo. Mais alguma correspondência? Leitura, próxima correspondência. A presidência da Câmara Municipal de Nova Lima, ilustríssimo senhor presidente, doutor Fausto Nichini, assunto ausência em razão de tratamento de saúde. Senhor vereador, venho informar que estarei ausente dos meus trabalhos na Câmara Municipal de Nova Lima por motivo de saúde, cujo atestado médico será disponibilizado a tempo e modo. Atenciosamente, assina a Giovana, assessora do vereador Boi. Próxima correspondência. Nova Lima, 1º de julho de 2019.
Excelentíssimo senhor presidente, diante do avanço nas tratativas acerca da obtenção de recursos financeiros para a construção de uma nova sede para esta Delegacia Regional de Polícia Civil de Nova Lima, perante a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças da Polícia Civil de Minas Gerais, o Governo do Estado e esta administração regional, juntamente com empresas privadas, solicito a Vossa Excelência, por especial fineza, total e irrestrito apoio nas incumbências que lhe couberem, quanto à aprovação do projeto de lei, aqui não segue o número, presidente, que versa sobre a dotação de um terreno urbano para a construção de uma nova sede desta Delegacia Regional de Polícia Civil, conforme mensagem 011 de 10 de abril de 2019, apresentado nesta Casa Legislativa. Cumpre ressaltar que tal obra foi inserida recentemente no projeto de fortalecimento da segurança pública nas áreas de mineração no Estado de Minas Gerais, COP em anexo, que, conforme o disposto, irá disponibilizar verba e recursos para a construção de uma nova sede unificada para as delegacias de Polícia Civil de Nova Lima, o que proporcionará um grande avanço no que tange à segurança pública na cidade, otimizando significativamente a prestação e a qualidade dos serviços prestados à população novalimense. Oportunamente, apresento protestos de elevada estima e distintas considerações. Atenciosamente, Valéria de Moura Rezende, delegada de polícia. Leitura de parecer. Solicita ao senhor secretário a leitura de parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei número 1793/2019, autoria do Poder Executivo que autoriza os chefes do Poder Executivo Municipal a transferir, por doação, um terreno urbano ao Governo do Estado de Minas Gerais para a construção da Delegacia Regional da Polícia Civil de Nova Lima, Minas Gerais, e da outras providências. Presidente, até antes mesmo de fazer a leitura, se o senhor me permite, desde já, solicitar que o senhor consulte o plenário para que a gente dispense os outros 2 pareceres que ainda deveriam tramitar esse projeto de lei e que hoje mesmo também seja dispensado o interstício e a gente possa constar na pauta de votação, em primeira e segunda votação, este projeto de lei. Atendendo a solicitação do vereador Alvo Azevedo, consulta o plenário para que dispense de interstício parecer desse projeto, primeira e segunda votação ainda hoje. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Encaminhado a esta Comissão de Legislação e Justiça para análise e parecer o projeto de lei número 1793/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transferir por doação um terreno urbano ao Governo do Estado de Minas Gerais para a construção da Delegacia Regional da Polícia Civil de Nova Lima e da outras providências. Visa o projeto de lei obter autorização legislativa para o chefe do Poder Executivo Municipal transferir, por doação ao Governo do Estado de Minas Gerais, um terreno urbano com área total de 34.538 metros quadrados, localizado na quadra 30 do loteamento Oswaldo Barbosa Pena 2, para a construção da Delegacia Regional de Polícia Civil de Nova Lima. Essa medida está certa? Devido a um erro material, retificar a área total do terreno que consta na proposição de 1.821 metros quadrados para a área total de 34.538 metros quadrados, que consta na certidão de origem do imóvel número 324/2017, emitida em 10 de abril de 2019 pelo Departamento de Cartografia. O artigo 2º será mantido na íntegra e seu parágrafo único passará a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Caso a obra não seja concluída em 36 meses a partir da assinatura, termo de doação ou havendo desvio de finalidade, importará na imediata revogação do termo de doação, sem que isto implique em qualquer direito à retenção ou indenização ao donatário. De acordo com o artigo 17, 1º-B, Lei nº 8.666/93, a doação pode ocorrer porque o donatário é o Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, observados os critérios da legalidade e constitucionalidade da proposição, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. É o parecer em 30 de abril, assinados os vereadores Thiago Tito, José Geraldo Guedes e Quindo Gás. Em discussão, em votação, a emenda do projeto. Parecer. Votação do parecer, desculpa. Da emenda contida do parecer. Em discussão, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Wesley Jesus. A emenda que o senhor está falando é a primeira aqui do relatório? É, a primeira. Computo meu voto contrário, por favor. Em discussão, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão.
Vereador Wesley Jesus, voto contrário. 7 votos favoráveis. Emenda aprovada. Por deliberação plenária, coloque em votação o projeto de lei... Senhor presidente, Presidente, eu acho que o vereador não entendeu qual que é a emenda, não. a emenda que o senhor está falando dentro do orçamento. Não, isso é do projeto do... Ah, não, votar favorável, presidente. Pois é. Pode contabilizar. Eu estava pensando que já era Estranho, porque o emenda. senhor falou lá que seria favorável. Não, você é favorável. Perdão aí pela confusão. Em discussão, a doação do terreno para a delegacia. Em discussão, em votação, vereadores concordam, permanecem como estão, aprovado. Não, senhor presidente. De coxinha. O senhor 8 já- votos. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Tiago Não, Tiro. é só por uma questão regimental aqui. Nós estamos ainda tratando do parecer. O senhor já está entrando na segunda parte, que é a votação do A projeto. emenda do parecer. Ok, mas aí você já está colocando em votação novamente? Não, a emenda é primeiro em votação, depois Ok. é o projeto com a emenda. Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Soldado Flávio. Não, Silvânia. Silvana Guiar. Senhor presidente, o senhor vai discutir aí agora a LDO, não é isso? É isso, não é? O que é? Nós vamos discutir aí agora... Está em discussão. Não. A seguir, o senhor vai começar a discutir a LDO, não é isso? Ok, positivo. Sim. Senhor presidente, Não, o primeiro, agora eu vereador... vou colocar em votação o projeto com emenda. Do terreno da doação da Nós estamos delegacia. na delegacia ainda. Tá. Estamos discutindo aqui o projeto da delegacia, em primeiro. Por deliberação plenária, coloque em votação o projeto 793/2019, autoria do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transferir por doação um terreno urbano ao governo do Estado de Minas Gerais para a construção da Delegacia Regional da Polícia Civil de Nova Lima, Minas Gerais, e da outras providências. Em primeira votação, em discussão, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Com as emendas, né? Com a emenda, Com a né? emenda, com a emenda. Só de justificativo de voto, por favor, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Tiago Tito. Só para as pessoas entenderem, e foi um ponto que eu levantei no momento que esse projeto entrou aqui na casa, que é a doação de um terreno para a construção de construção da delegacia da Polícia Civil, né, e várias outras unidades de serviço que a delegacia tem de forma picada aí dentro da cidade, unificando num local só. E eu coloquei a minha preocupação em relação à doação ao Estado, principalmente aí no governo Zema, que quer privatizar tudo e vender tudo. Né, que a gente estava dando um cheque em branco, um terreno de 35 mil metros quadrados em área nobre, hoje considerada área nobre de Nova Lima, que é o Oswaldo Barbosa Pena 2. E aí a gente fez aqui a inclusão de uma emenda que, se caso a obra não for concluída em 3 anos, esse terreno retorna para o município. E aí sim eu me sinto confortável em dar o voto favorável a esse projeto, porque tem a garantia que a finalidade será garantida, né, e o terreno não será vendido. Os vereadores, por deliberação plenária, coloquem em segunda votação o projeto de lei número 1793/2019, autoria do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transferir por doação o terreno urbano ao governo do Estado de Minas Gerais para a construção da Delegacia Regional da Polícia Civil de Nova Lima, Minas Gerais, e da outras providências. Em segunda e última votação, em discussão, vereadores concordam, permaneçam como estão. Estão cientes que é o projeto da doação do terreno? Vereadores Presidente. Com a palavra, vereador Álvares Azevedo. Eu vou ter que perguntar, porque ninguém soube me explicar até agora. E aí, quem emitiu o parecer vai saber me explicar. O projeto chegou aqui com uma área muito menor do que essa que nós estamos votando. Eu queria entender, no parecer consta, inclusive, essa mudança. Eu queria entender qual foi essa mudança. Quem emitiu o parecer, se puder me explicar, por gentileza, ou que o senhor suspenda a reunião por 5 minutos para eu entender melhor isso. Comissão, vou suspender a reunião por 5 minutos para esclarecimento para o vereador Álvares Azevedo. Que é isso, cara?
Reiniciada a reunião do dia 2 de julho. Álvaro. Presidente, só para registrar aqui que foi feito o esclarecimento e segue o baile. Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Encaminho o projeto. 9 votos, esse aqui é o voto. Esse é o voto. É o terreno, né? Encaminho o projeto à sanção. Projeto de lei número 1790/2019, autoria do Poder Executivo, que estabelece diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município para o exercício de 2020 e dá outras providências. Solicito ao senhor secretário a leitura das emendas apresentadas. Os vereadores que esta subscrevem com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 192 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda ao projeto de lei 1790/2019. Emenda modificativa, que se modifique a redação do parágrafo 3º do artigo 7º do projeto de lei número 1790/2019, o qual passará a ter a seguinte redação: artigo 7º, parágrafo 3º, abre aspas. Total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluído o subsídio dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, será de 6,21% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, conforme dispõe o artigo 29-A da Constituição Federal, acrescentado através da emenda constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000. Passo do Legislativo, doutor Sebastiano Fabiano Dias, em 2 de julho de 2019, assinaram os vereadores Alessandro Coxim, Álvaro Azevedo, Quindo Gás, Fausto Nichini, Flávio de Almeida, Zé Geraldo Guedes, Silvânia Guiar e Tiago Tito. Em discussão, a primeira emenda do projeto. Presidente. Com a palavra, o vereador Wesley Jesus. Gostaria se eu contabilizasse meu voto contrário nessa emenda. Em discussão, em votação, a primeira emenda do projeto. Aprovado com 7 votos e o voto contrário do vereador Wesley. Segunda emenda, leitura de segunda emenda. Os vereadores que esta subscrevem com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 192 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda ao projeto de lei número 1790/2019. Emenda modificativa, que se modifique a redação do caput do artigo 14 do projeto de lei número 1790/2019, o qual passará a ter a seguinte redação. Artigo 14, abre aspas. A lei orçamentária deverá conter autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite máximo de 15% e dependerá da existência de recursos disponíveis. Passo do Legislativo, doutor Sebastiano Fabiano Dias, em 2 de julho de 2019. Assinaram os vereadores Alessandro Coxim, Álvaro Azevedo, Quindo Gás, Fausto Nichini, Flávio de Almeida, Zé Geraldo Guedes, Silvânia Guiar e Tiago Tito. Em discussão, em votação, a segunda emenda do projeto. Com a palavra, o vereador Wesley Jesus. Só vou situar aqui, talvez as pessoas que estão aqui não entendam, que a abertura de crédito suplementar é quando tem um recurso para gastar em uma obra, a outra obra gastou um pouco mais, você tira de uma e passa para outra. É uma coisa simples. O limite da lei pode chegar a 30. Nós autorizamos o prefeito a mexer nisso durante 3 anos. E agora, no ano eleitoral do ano que vem, nós vamos fazer o prefeito vir aqui pedir pinico para a Câmara toda hora que ele quiser passar um recurso a mais para outra pasta. Olha, gente, eu já trabalhei a minha cabeça para entender como que a política pode sobrepor aos interesses da comunidade e da sociedade. Se o prefeito vem fazendo esse trabalho no momento que ele está fazendo obras atrás de obras, iniciando obras que vai iniciar, nós estamos limitando o trabalho dele, sabe por quê? Para questões de campanha política do ano que vem, de pré-candidato a prefeito. A verdade é essa. Então, eu venho falar com os senhores que vamos deixar o prefeito trabalhar. O prefeito está aqui, gente, é para trabalhar. Vamos aprovar, não vamos votar nessa emenda de 15%, vamos permanecer o artigo como está, no limite de 30%, para que o governo continue fazendo o trabalho que ele está fazendo. Presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Álvaro Azevedo. O senhor se equivocou só numa informação, porque em 2018 essa casa aprovou não um limite de 30%, mas de 20%. 20%. De livre movimentação. Estou com a palavra, só um instantinho. Eu estou falando? Não, continua falando. Vou continuar. Então, ótimo. Ficou nervoso?
Aprovamos 20% de livre movimentação por parte do prefeito. E por que isso? Como todos sabem, a prefeitura encaminha anualmente a LOA, Lei Orçamentária Anual, para essa casa deliberar. Essa casa ela vota um orçamento para o ano seguinte, elaborado pela própria prefeitura. E a prefeitura ainda quer 30% para movimentar livremente o orçamento, mudar aquilo que essa casa aprovou, um projeto encaminhado pelo Executivo. O prefeito quer esse percentual de 30% para livre nomeação, para livre movimentação. Então, não manda orçamento para casa, é mais fácil. Não precisa de Câmara? Não precisa. E, fora o orçamento, a gente ainda está sendo benevolente de aprovar aqui 15% de livre movimentação do orçamento por parte do prefeito. Quando, lembro, em 2018, essa casa já aprovou aqueles 20%. Se o orçamento vier de forma equivocada, e é natural que venha, a gente não pode também exigir da prefeitura o perfeccionismo, não, porque pode acontecer, alguma eventualidade pode acontecer que ele precise movimentar o orçamento, e a gente está dando esses 15%. E 15% do orçamento Nova Lima não são poucos milhões, não, são muitos milhões. E, naturalmente, se o prefeito quiser fazer alguma movimentação além dos 15%, que ele peça, sim, a autorização dessa casa, que é função dela deliberar sobre esse assunto. Então, não é novidade para ninguém, inclusive, essa é uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, a gente não está inventando a roda aqui, não. Pela ordem, presidente. Com a palavra do Wes Jesus. Olha, volto a rogar aos senhores que permita o prefeito trabalhar no limite legal, para que ele possa fazer as movimentações financeiras de acordo com os interesses do município. Vou falar para os senhores que estão sentados aqui. A emenda que foi votada anterior é a emenda que mantém o custo da Câmara Municipal de 24 a 30 milhões de reais, que eu votei contra. E aqui agora está se fazendo politicagem promovida para promover principalmente o pai de Vossa Excelência. Principalmente, candidato a prefeito, que Vossa Excelência que está caminhando com isso. Então, estou deixando meu posicionamento aqui e estou pedindo, senhores, vamos votar contra essa emenda. Com a palavra do Orlando Azevedo. Naturalmente, fui provocado. Politicagem, vereador. Deixa eu respirar para falar as palavras certas. Politicagem, vereador, é o que vocês fizeram quando votaram a reforma do servidor. Politicagem, vereador, é quando vocês votaram o aumento da contribuição de iluminação pública. Quando vocês tentaram atropelar aqui a cidade e aumentar o IPTU. Então, não tente o senhor pautar a minha conduta aqui no plenário. A minha conduta, quem faz ela sou eu com a minha consciência. Não vai ser a opinião ou a fala de Vossa Excelência que vai mudar aqui meu posicionamento ou a minha postura. Então, nos poupe desses comentários que em nada alteram aqui a minha conduta enquanto parlamentar. Em discussão, com a palavra do soldado Flávio. Bom, senhor presidente, estou um pouco gripado, mas é normal. Só para o pessoal entendendo que a emenda seria 7%, né? Isso. Que é o que segue o Tribunal de Contas. Aí, em uma conversa na antessala, então, decidiram os 15%. Eu acho que nesse momento, quando você impõe 7% ou 15%, você controla o Executivo. Você controla de tal maneira que as obras eleitoreiras, né, elas não iriam ocorrer. E a gente, conversando antes, o vereador Álvaro, a gente pensava diferente. Que a gente contendo, quem sabe que nós daríamos no ano que vem a oportunidade de voltar a alguns ganhos que os servidores perderam. O nosso pensamento era mais ou menos isso, né, contendo um pouco dos gastos. Então, eu votaria no 7%, com a maior tranquilidade do mundo, porque nós estamos falando daquilo que passa. E vou votar nos 15%, porque vocês querem dar um pouco mais para o prefeito. Mas eu votaria em 7%, para seguir. Mas vou votar com vocês. Em discussão, em votação, vereadores concordam com a emenda, permaneçam como estão, aprovado, 8 votos. Você tem 15 segundos, 30 segundos. É porque ainda não foi entrado em pauta a lei de urbanização, né? Lei de urbanização de interesse social. De interesse social, onde a gente pode construir casa com
Foi apresentado semana passada, foi apresentado aqui pelo... Posteriormente, agora não tem como eu marcar esse, mas posteriormente nós podemos marcar sim, tá? Mas está tramitando nas comissões, tá bom? Aqui, só um minutinho. Deixa eu terminar aqui minha pauta, ok? Vocês podem se inscrever aí para a tribuna popular, tá? Pode fazer que vocês terão 15 minutos do dia que vocês quiserem falar aí. Isso aí, sejam sempre bem-vindos. Coloco em primeira votação, com as emendas, o projeto de lei número 1790, da autoria do Poder Executivo, que estabelece diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município para o exercício 2020 e da outras providências. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Em segunda votação, o projeto de lei número 1790/2019, autoria do Poder Executivo, que estabelece diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município para o exercício 2020 e da outras providências. Em discussão, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Terceira parte. Sanção. Opa. Encaminho o projeto 1790/2019 à sanção. Terceira parte. Discussão e votação de indicações, moções e requerimentos. Com a palavra, vereador Wesley Jesus. O que está sendo questionado aqui pelo pessoal do MLB, né, DVD, é uma audiência, um projeto de lei que deu entrada nessa casa e que está com audiência pública, que eu solicitei, que foi aprovado por esse plenário. Então, é a possibilidade de fazer audiência pública para dar seguimento na tramitação desse projeto. Mas foi solicitado pelo vereador Wesley a audiência pública. Ele solicitou a audiência pública. A audiência pública estava acertado que seria pedido, né? Isso aí. Em breve vocês terão a data, ok? Terceira parte, discussão, votação de indicações, moções e requerimentos. Leitura do primeiro requerimento. Moção de aplausos. Fausto Nichini, vereador que o presidente subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, a mesa diretora providencie o que se segue. Seja remetida a moção de aplausos ao Retiro Esporte Clube, na pessoa do ilustríssimo presidente Elvio Soares Amaral, em virtude dos seus 103 anos de existência e glórias. Justificativa. Como se sabe, o Retiro Esporte Clube tem trazido alegrias mil ao povo novalimense, reunindo pessoas e diminuindo diferenças. O Retiro e sua irreverente torcida e componentes merecem, em nome do município, todo o nosso respeito e incentivo para que esta data jamais se apague. Ante ao exposto, registramos nossas sinceras congratulações em nome do povo novalimense, que hoje aplaude o Retiro Esporte Clube e toda a sua comunidade. Em 2 de julho, assinou o vereador Fausto Nichini. Em discussão, em votação, vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento. Moção de aplausos. Presidente, está repetido aqui. Vou lendo o outro, tá? O outro. Requerimento PSD número 010/2019. Tiago Tito e Fausto Nichini, vereadores do PSD, perdão, que o presente instrumento subscrevem, requerem que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa casa solicite ao prefeito municipal, o senhor Vitor Penido, através da Secretaria Municipal de Turismo, que examine junto às concessionárias de transporte público, Saritur e Via Ouro, a mudança dos pontos de embarque e desembarque e itinerários dos ônibus que trafegam na MG 030 na região do trevo da antiga ACM. Justificativa. A região do trevo da antiga ACM, às margens da MG 030, possui 2 pontos de embarque e desembarque de passageiros que atendem às comunidades da Chácara dos Cristais, Alvorada e adjacências. Nesse local já ocorreram diversos atropelamentos de pedestres, incluindo um fatal, que precisam atravessar a rodovia para acessar os pontos de ônibus. Outra situação de perigo passa a ocorrer após as 18 horas, onde os passageiros sofrem com os constantes assaltos no local, devido à distância dos pontos em relação às residências, local deserto.
Os solicitantes vieram até nós, vereadores, sugerindo uma alteração na localização destes 2 pontos e no itinerário dos ônibus, o que irá trazer benefícios significativos para toda a região e irá economizar mais de R$ 1 milhão que a Prefeitura teria que gastar com a construção de uma passarela. Amém. Para solucionar esta solicitação, o itinerário dos ônibus seria adentrando ao trevo da antiga ACM, passando pela rua Lincoln Tolentino, seguindo por parte da rua Lauro Magalhães Santeiro, passando em frente ao antigo clube da ACM, retornando para a rua Lincoln Tolentino e seguindo o trajeto novamente pela rodovia MG 030. Já os pontos instalados às margens da MG 030 passariam para as ruas Lincoln Tolentino e Lauro Magalhães Santeiro, eliminando assim a necessidade de travessia de passageiros pela rodovia. Com estas alterações, o município irá economizar recursos e trará mais comodidade e segurança para os pedestres. Em anexo, encaminhamos um mapa da região, simulando o novo trajeto dos coletivos. Certo de contarmos com o apoio de nossos pares, agradecemos. Em 2 de julho, assinaram os vereadores Thiago Tito e Fausto Dequini. Em discussão, em votação, Senhor presidente, com a palavra o vereador José Guedes. eu quero dizer que eu tenho um requerimento para que o prefeito construa, junto ao ponto lá, o abrigo, descendo sentido BH, supermercado, que o prefeito construa ali uma rodoviária. E, em conversações com o prefeito, ele me disse que há possibilidade, sim. Onde tem aquele, o pessoal coloca aquela terra ali, tem aquele, o aterro acima do Campo Nacional. Então, com a construção, realmente, de uma rodoviária que vai atender cerca de 20 mil pessoas daquela região. Eu tenho esse requerimento, estou correndo atrás e espero que o prefeito realmente construa, porque ali vai servir pessoal de Raposa, Rio Acima, Nova Lima em geral, que trafegam, né, os carros que trafegam ali, os ônibus. Então, seria a solução. Então, eu aguardo com ansiedade essa construção que eliminaria todos os problemas daquela região ali. E voltando, né, a dizer aí, eu não canso de falar, a covardia que fizeram com o povo ali sobre a passarela. Cansei de falar aqui e continuo falando. Colocaram a passarela lá na época da eleição, lá no chão, depois desapareceram, mandaram lá para o Santo Agostinho. Uma coisa incorreta, e nosso povo sofreu. Falaram uma morte aí, lá já tiveram 4 mortes, inclusive meu cunhado morreu naquele local. Eu conheço todas as pessoas que faleceram ali, são 4. Então, a gente está correndo atrás ainda, espero que o prefeito faça essa rodoviária lá. Obrigado. Vereador Zé Guedes, assina conosco também o requerimento que fortalece. Perfeitamente. Bem. Próximo requerimento, vereador. Em discussão, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 7 votos. 8 votos. Próximo requerimento. Tiago Tito, vereador, que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa casa solicite ao prefeito municipal, senhor Vitor Penido de Barros, que realize melhoramento da iluminação pública nos zigue-zagues das ruas Augusto de Lima e Professor Celso Dias, na comunidade da Rua Nova. Justificativa. Esta solicitação tem o objetivo de atender aos anseios dos moradores da comunidade da Rua Nova, no que tange à segurança pública no entorno destes zigue-zagues. A comunidade já realizou diversos registros policiais de furtos, roubos, assaltos à mão armada e tráfico de drogas nestes 2 zigue-zagues. A situação está tão crítica que a própria Polícia Militar oficiou a Prefeitura também solicitando melhorias na iluminação pública, conforme ofício número 6.096/2019 da primeira Companhia da Polícia Militar Independente de Minas Gerais, em anexo a este requerimento. Como os zigue-zagues constituem patrimônio municipais tombados, sugerimos a instalação de luminárias rústicas coloniais que terão a projeção de iluminação mais baixa e que não irá descaracterizar o local, tornará o espaço mais agradável e irá afastar os problemas de segurança ocasionados pela baixa iluminação. Certo de poder contar com o apoio dos nobres pares,
Agradeço-lhes em 2 de julho, senhor vereador Tiago Tito. Vereador Tiago Tito, como eu teria um requerimento bem semelhante a esse, solicito o senhor para que eu possa assinar o seu requerimento. Sem problema algum. Muito obrigado. Em discussão, em votação, requerimento do vereador Tiago Tito. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento. O vereador que o presente instrumento subscreve requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito Vitor Penido de Barros o presente requerimento para realizar a operação tapa-buraco no bairro residencial Fazenda Belarmino. Justificativa: o bairro, que cresce a olhos vistos, está com muitos buracos em suas vias, o que tem causado e já causou inúmeros transtornos, como quedas de transeuntes e danos a veículos. Certo de poder contar com o apoio dos nobres pares, pugno pela aprovação deste em 22 de abril, senhor vereador Zé Guedes. Em discussão, o requerimento do vereador Zé Guedes. Em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento. Ederson Sebastião Pinto, Kim do Gás. Vereador que o presente instrumento subscreve requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa casa solicite ao prefeito municipal o seguinte pedido de providências: que seja realizado o serviço de recapeamento na Avenida Antônio de Paula Santos, número 847, do número 847 ao número 500 e em toda a extensão da Rua 6, no bairro Santa Rita. Ressalto que o asfalto encontra-se danificado nos locais supracitados, causando grandes transtornos aos moradores que fazem uso das vias e aos motoristas que por ali transitam. Nesse contexto, solicito aos meus pares a aprovação deste requerimento em 1º de julho, senhor vereador Kim do Gás. Em discussão, requerimento do vereador Kim do Gás. Vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento. Requerimento vereador Wesley, 24 de junho de 2019. Wesley Jesus Silva, vereador desta ilustre Casa Legislativa, vem, por meio do presente requerimento, solicitar ao excelentíssimo prefeito Vitor Penido, após a respectiva aprovação dos seus pares, que seja providenciado o asfaltamento e a drenagem pluvial do bairro Nossa Senhora de Fátima. A razão na qual amparo o presente requerimento se dá no grande desgaste causado pela falta de drenagem pluvial, que acaba por retirar placas inteiras da malha asfáltica das ruas mais íngremes. Por falta de quórum legal, declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos, muito obrigado.